Então a palavra do Senhor diz-nos no livro de Gênesis, no capítulo 3, do verso 1 ao 6, diz-nos o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Amém. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo de ministração nas tuas mãos. Te agradecemos pelo que já fizeste no nosso meio, mas te pedimos que venhas tocar nos nossos corações. Venha-nos mostrar quão importante é sabermos nos posicionar, quão importante é sabermos discernir o que é o certo e o que é errado, mas acima de tudo, termos humildade para ouvir a tua voz e aceitar o teu conselho. Vem falar connosco, abre os nossos ouvidos espirituais, fala com cada um de nós, Senhor, com esse toque personalizado que só tu sabes fazer, para nós podermos realmente ser transformados e mudados, para que o teu nome seja exaltado. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Na minha Bíblia de estudo, esta passagem, a Bíblia tem uns titulozinhos sobre cada uma das, nem todas as passagens. Nesta passagem, a minha Bíblia tem o título de A Queda do Homem. E realmente é verdade, porque nesta passagem temos a descrição da tentação que Eva sofreu, mas também da forma como ela se deu nessa tentação. Porque realmente, a partir daí, aconteceu a queda, a partir daí entrou o pecado na humanidade. Esse é o resultado. Por causa desta decisão de ceder à tentação, o pecado entrou na humanidade. Podemos dizer que este foi o primeiro pecado na história da humanidade. Infelizmente não foi o último, mas foi o primeiro pecado na história da humanidade. Pergunta para nós pararmos um pouquinho para pensar. Poderia ter sido evitado este pecado? Eva podia ter feito de forma diferente? Claro que sim. Como qualquer pecado pode ser evitado. Qualquer decisão que a gente tenha, tomar, pode ser mudada. Eu posso pensar descer aqui e posso voltar para trás. Tudo é possível de mudar. Claro, há as leis da física. Se eu decidir atirar de um primeiro andar, quando estou a meio, não posso parar, já estou, não é? Tirando as leis da física, que a gente não pode impedir que funcionem, não é? Mas tudo o que tem a ver com decisões nossas, nós podemos sempre mudar. O que é que às vezes nos impede de mudar? Chama-se orgulho e chama-se convencimento, que estamos acima de todas as coisas e podemos fazer o que queremos. Segunda pergunta. Assim sendo, qual é o problema mais antigo na história da humanidade? Se calhar o que vem à mente é o pecado. Não, é a tentação, que a tentação aconteceu primeiro do pecado. Eva pecou, mas primeiro houve a tentação e ela caiu nessa tentação. É a tentação que leva ao pecado. Por isso hoje o Senhor quer nos ministrar sobre tentação. Sobre pecado o Senhor já nos ministra. Sobre pecado a gente vai ministrando sempre. Que o pecado é algo que nos afasta de Deus, é aquilo que nos leva à morte espiritual e até muitas vezes à morte física. Mas pela importância do tema da tentação e porque nós às vezes não estamos preparados para saber o que é uma tentação e como lidar com ela, o Senhor quer nos trazer essa ministração que eu acredito que vai mudar realmente a nossa vida. O resultado deste pecado que nós lemos aqui há pouco, o pecado da Eva, foi tão simplesmente o afastamento do homem da presença de Deus. Se vocês continuarem a ler o capítulo 3 por aí fora, vão chegar ao momento, acho que é logo no verso 7, a gente parou no 6, logo no 7 eles percebem que estão mal, percebem que estão sem roupa, cosem umas coisas para se protegerem, umas plantas para se protegerem. Porquê? Porque começaram a ter pensamentos errados, até aí não tinham pensamentos errados. O pecado leva-nos a ter pensamentos errados, e eles até aí não tinham pensamentos errados, e afastaram-se de Deus, tanto que Deus depois, o que a Bíblia nos diz é que na viração do dia, Deus foi ter com eles, e eles fugiram de Deus. Pensa, eu fugir de Deus, tu fugirmos de Deus, porquê? Porque sabemos que fizemos algo errado. É como a criança que foge do pai ou da mãe quando sabe que fez uma coisa errada. Quando partiu uma coisa, quando derramou um copo,
o que é que ela faz? Tenta se afastar dali. Assim foi Adão e Eva. E na realidade, o que é que aconteceu? Teve que vir Jesus redimir esse pecado através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Portanto, não foi coisa pouca. O pecado não é coisa pouca. É uma coisa que nós temos que interiorizar. O pecado não é coisa pouca. E sempre que nós escolhemos pecar, isso além de gerar consequências para nós, gera também normalmente para o outro dessas consequências. Para aqueles que estão mais próximos de nós, para aqueles que são a nossa descendência, porque, infelizmente, quando abrimos essa porta da legalidade do pecado, o inimigo sabe, tem esse direito e vai usar isso. Por isso o pecado é algo que nós devemos erradicar da nossa vida. Mas eu vou tentar não falar muito sobre pecado hoje. É difícil falar de tentação e não falar de pecado. A gente acaba por ir lá, mas o objetivo é voltar à tentação. Então o que é que nós podemos aprender com esta passagem tão interessante? E a primeira coisa que nós... Deixa-me dizer um pouquinho. Interessante não quer dizer que não seja mau, mas é interessante na mesma. Amém? O ela cair em pecado é mau, mas é interessante porque nos abre os olhos e nos prepara para muita coisa. Uma coisa que nós percebemos aqui é que Eva deu mais atenção à voz maligna do que à voz de Deus. Foi ou não foi? Deus tinha falado, é verdade, Deus não falou com ela diretamente, falou com Adão, explicou tudo, e Adão explicou tudo à Eva. Mas na realidade, ela deu mais atenção a alguém que ela nem conhecia do que àquele que os criou. E isso faz-nos pensar um pouquinho. Ou seja, Deus tinha dito de forma clara a Adão que eles podiam comer de tudo o que estava no Jardim do Éden. Tudo era para eles. Só daquela fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal é que não se podia comer. No entanto, Eva ignorou que podia comer de tudo e abdicou de tudo por uma coisa que ela sabia que lhe fazia mal. Porquê? Porque ela deu ouvidos ao que não devia ter dado. E connosco muitas vezes não é diferente hoje em dia. Nós sabemos o que não se deve fazer, a gente sabe que não se deve roubar, a gente sabe que não se deve mentir, a gente sabe essas coisas todas porque é pecado, sabemos o que não se deve fazer porque é pecado. Mas às vezes nós escolhemos fazer diferente. Às vezes nós escolhemos fazer aquilo que nos apetece, em vez de fazermos aquilo que é certo. Não sei se isso quer dizer que nós não damos valor ao que Deus nos diz, ou se achamos que estamos acima dessa palavra, mas a verdade, em alguns casos eu não tenho a menor dúvida. Há quem pense que pode brincar com Deus. Não estou a dizer que seja a maioria das pessoas que peca. Há gente que, com toda a certeza, acha que pode brincar com Deus porque se arrepende no dia em que acha que pode estar quase a mudar de ambiente, se arrepende. Mas ninguém sabe quando é o dia, ninguém sabe quando é a hora. Mas nem é por aí. Nós sabemos que nós não podemos brincar com o sacrifício que o Senhor Jesus fez. Mas muitas vezes nós também acabamos por cair na tentação porque deixamos que a nossa mente se corrompa por aquilo que nós chamamos a cultura do mundo. E a cultura do mundo acha que é normal fazer certas coisas. A cultura do mundo acha que é bom. E nós vamos por aí. E ficamos na dúvida se o que Deus diz na sua palavra, na Bíblia, na Santa Palavra, é mesmo verdade ou não é bem assim. E, infelizmente, hoje em dia temos pessoas pela internet da vida a dizer que a Bíblia tinha que ser atualizada para os tempos modernos. Eu acho que tinha que ser atualizada era na cabeça dele, na mesma hora, com toda a força, para ver se aquilo ficava a qualquer coisa. O tic e o tec deixavam de funcionar. Porque a própria Bíblia nos diz que nada é alterado, nem um til, nem uma vírgula. As pessoas dizem isto porquê? Porque querem fazer coisas que sabem que a Bíblia diz que não pode fazer. Então usam estes artifícios como a serpente usou com Eva e o povo vai nesses artifícios. Porque é assim que ele funciona. O inimigo nunca chega ao pé de nós a dizer: olha, faz isto, vais para o inferno. Nunca vai dizer isto. Ele vai fazer como? Vai lançar a dúvida. Se vocês repararem na passagem que nós lemos, em nenhum momento ele disse Deus está errado. Em nenhum momento ele disse tu estás errada. Não. O que ele disse foi: será que era isso que Deus queria dizer? Podes ter entendido mal. Talvez não tivesse a prestar atenção. É assim que ele funciona. Ele lança a dúvida. E se nós estamos firmes, ok. Se nós não estamos firmes, se nós não estamos bem convictos, o que é que acontece? A dúvida chega. É simples. Imagina que tu me perguntas onde é que é aqui a loja do lado. Aquela das maçãs. O Pingo Doce. E eu digo-te, olha, andas 200 metros e tens ali a loja. Se tu ficares na dúvida, em vez de ir para a direita, vais para a esquerda. Agora, se estás convicto que ouviste bem o que eu disse,
Não tens dúvida nenhuma, andas 200 metros e estás lá. E com a tentação funciona assim. A serpente lançou aquela dúvida, a Eva fez uma coisa que foi, acolheu a dúvida no coração. Quando nós acolhemos a dúvida no coração, aí a mente de Eva ficou corrompida. E nós, quando acolhemos a dúvida no nosso coração sobre o que é o certo e o que não é o certo, nós ficamos corrompidos também. E a serpente nunca disse que Deus não tinha dito. Lançou a dúvida. E Eva ficou a pensar, será que Deus me está a enganar? E nós, às vezes, também pensamos assim. Será que Deus, não é que Deus nos está a enganar? Será que Deus se esqueceu de mim? E quando entra por aí, já entra a dúvida no nosso coração. E neste momento em que Eva deixou que a dúvida entrasse no seu coração, será que o que Deus diz é verdade ou não é verdade? Eva colocou em causa uma coisa importantíssima, que é o caráter de Deus. E quando ela colocou em causa o caráter de Deus, começou ali outras coisas a moverem-se. Será que Deus tem medo que eu saiba tanto como Ele? Será que Deus tem medo que eu possa ser tão importante como Ele? Foi isto que Eva pensou. Será que é verdade? Será que é verdade? Deus diz que é para eu, se eu comer eu morro. Eva diz que se eu comer vou saber tanto como Deus. Será que é por aí? E ao acontecer isto, quando ela coloca em causa o caráter de Deus, entrou a incredulidade no coração dela e em simultânea desobediência. Duas coisas. O primeiro pecado, pôr em causa o caráter de Deus, e a seguir entra logo a incredulidade e a desobediência. E quando isto acontece, já está. E o que o diabo fez apenas foi dar a entender que ela podia não estar a fazer o certo. Ou seja, o que o diabo tenta sempre é dizer-nos, faz isto que é bom. Nunca o diabo vai vir com a cauda, os chifrinhos, o tridente e dizer-nos, rouba a maçã. Rouba, vais para o inferno, mas é gostosa a maçã. Não, ele nunca vai dizer isso. O que ele vai dizer é que o pecado é uma coisa boa, porque nós podemos ser iguais a Deus. Quando nós tentamos fazer algo contrário à palavra de Deus, no fundo, nós estamos a tentar igualar-nos a Deus. Porque Deus diz uma coisa, mas eu posso agora aqui construir outra realidade. É isso que acontece. E o diabo tenta-nos sempre convencer que o pecado não é errado. Umas vezes funciona, outras vezes não funciona. Com Eva, resultou. Às vezes connosco também. Deixa-me dar-te um exemplo que se calhar nós entendemos. Eu já ouvi uma vez uma história destas e contaram-me a seguir, outra pessoa contou uma história destas, portanto, e não tenho dúvidas. A mim já me aconteceu várias vezes, mas não neste ponto. Imagina aquela pessoa que vai ao supermercado, vai à loja e paga em dinheiro, faz ali compras, o que quer que seja, e paga com uma nota de 50 euros e tinha que receber 3 euros de troco. E a pessoa que está na caixa engana-se e em vez de dar 3 euros de troco, dá 13 euros de troco. Porque se enganou, porque alguém a chamou, porque não sei o quê. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim, Deus está-me a abençoar. Como é que Deus me está a abençoar? Porque essa pessoa que se enganou, no final do dia, quando contarem a caixa, vai ter que pôr o dinheiro do bolso dela. Deus não me abençoa com o mal de outro. Quando a Bíblia nos diz, e eu ouvi essa desculpa uma vez, porque a Bíblia diz-nos que o Senhor usa, os ímpios trabalham para nós, mas não é roubando aos ímpios, é eles dando, como o povo do Egito deu ao povo de Israel. Levem o ouro e a prata, levem os animais, levem que a gente não quer, vão adorar o vosso Deus. Deus não rouba ao ímpio para que nós tenhamos. Portanto, o que é que acontece? Eu tenho que devolver esse dinheiro, senão eu estou a roubar. E nós sabemos isso, só que dá jeito. É a mesma carne da Eva. Então, esta é a forma do diabo trabalhar. Tentar nos convencer que aquilo que é errado até pode ser Deus a abençoar-nos, então é melhor nós fazermos. Dúvida. Lança-se a dúvida. Lança-se a incerteza sobre o que é o certo ou o que é errado. E quando nós não estamos bem convictos do que é a palavra de Deus, é fácil nós irmos por aí fora. O diabo só nos tenta convencer dessa forma. E claro, se isso até vem ao encontro daquilo que pode ser o nosso desejo, a nossa forma de pensar, funciona muito bem e nós caímos nisto. Não somos diferentes da Eva. Temos uma natureza que é falha, uma natureza humana e carnal. Uma coisa que nós percebemos também aqui nesta passagem é que a tentação é algo que vai acontecendo. Não é apenas aquilo não acontece ali. A tentação muitas vezes é alimentada. Eu uma vez ouvi um pregador que dizia que o grande problema da Eva é que ela ficou, e nós vemos isso no verso 6, é que ela ficou demasiado tempo a olhar para a árvore. Ou seja, ela olhou, se vocês verem, ela está lá no verso 6 e diz, árvore boa para comer, agradável aos olhos, desejável. Ou seja, ela foi começando a alimentar no coração dela
A própria tentação, quem lançou a tentação foi a serpente, mas ela foi alimentando ali aquilo. E muitas vezes a tentação é assim. Nós vamos alimentando aquilo no nosso pensamento, no nosso coração. E depois já estamos tão enrolados naquilo que não conseguimos perceber o que é certo e o que é errado. Realmente a tentação, se nós não cortarmos logo pela raiz, como se diz, cortar o mal pela raiz, se nós não cortarmos logo, ela vai aumentando, vai ganhando mais intensidade e nós facilmente caímos lá. E esse é um dos problemas do ser humano, é que nós achamos que conseguimos lidar com a tentação. Ah não, aquilo está controlado. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Ah, esse problema está controlado. É como aquelas pessoas que têm com certeza já ouviram isto que eu vou dizer a várias pessoas. Ah, eu tenho um problema com o jogo. Ah, mas eu paro no dia em que eu quiser. Então paro hoje, mas eu hoje não quero. Mas no dia em que eu quiser eu paro. Ah, eu tenho um problema com as drogas. Mas eu paro no dia em que eu quiser. Então paro hoje. Mas eu hoje não quero. Mas no dia que eu decidir... Eu tenho vários colegas meus no banco. Uns já deixaram de fumar, outros ainda não. Cada vez é mais difícil, porque há menos espaço para fumar. E eles também vinham com essa conversa. Eu só dizia assim: gostas dos teus filhos? Gosto. Mas dos teus netos, não. Pois não, ainda não os tenho, nem os vais ver. A fumar assim, amigo. Eles é que vão ver o teu nome lá no Jardim das Tabuletas. Eles ficavam espantados. Ah, mas se eu quiser, eu deixo de fumar hoje. Então deixa. Ah, mas eu hoje não quero. A tentação é assim. A pessoa consegue sempre, mas acha que vai lidar com aquilo até ao dia em que não consegue lidar com ela e aí cai. Pergunta. Eu acho que já fiz 2 perguntas ou 3. Hoje tenho muitas perguntas. É errado ser tentado? Não. Errado é cair na tentação. Tentado, qualquer um de nós pode ser tentado. O Senhor Jesus foi tentado no deserto. Ser tentado não é pecado. O que é pecado é cair na tentação. Porque a Bíblia nos diz que Jesus, homem santo, puro, perfeito, sem pecado. Portanto, não é pecado ser tentado, porque ele foi tentado 3 vezes no deserto pelo diabo. O pecado é cair. Ou seja, o Senhor Jesus não deixou de ter uma natureza santa por ser tentado. A natureza pecaminosa não vem pela tentação, vem quando eu caio na tentação. Por isso é que a tentação é perigosa. Só que Jesus não caiu na tentação porque Jesus escolheu não pecar. Da mesma forma que Eva podia ter dito: ai, que árvore tão bonita. Oh, serpente, quando Deus passar aqui da próxima vez, a gente vamos lhe perguntar os dois. O tema tinha acabado ali. Mas ela não estava convicta de quem ela era, nem de quem Deus era. Jesus, como estava convicto de quem ele era, foi tentado, mas não caiu na tentação. Escolheu não cair na tentação. Escolheu não pecar. E nós, como humanos, é muito difícil encontrar alguém, tal como Adão e Eva, que caia na tentação e se responsabilize por isso. Se nós formos ler depois, se formos ler mais para a frente, quando o Senhor foi ter com eles, nós percebemos que Deus perguntou: Adão, onde estás? A gente já sabe porque é que o Senhor perguntou isso. Porquê é que aconteceu isso? E a resposta de Adão foi: a culpa foi da Eva, apontou para os 2 lados. Foi a mulher que tu me deste. Como quem diz: se me tivesses dado uma mulher melhorzinha, eu não tinha pecado. Não fui eu sou inocente. Então, Eva, a culpa foi da serpente. Quase que a gente pode dizer que o único que estava ali que se aproveitava era a serpente, que não fugiu, não disse nada, aguentou. Ou seja, nós, como seres humanos, além de cairmos na tentação, ainda arranjamos desculpas. Ah, não é porque isto era muito difícil. Não, vocês não fazem ideia. É muito complicado. Na verdade, Adão e Eva escolheram comer da árvore. Podiam ter dito que não. Escolheram comer. Então, nós já percebemos aqui que há a tentação. Qualquer um de nós pode ser tentado, mas qualquer um de nós pode dizer que não. Qualquer um de nós pode ver a tentação, seja ela qual for, e eu já vou falar sobre a intensidade da tentação, mas nós podemos escolher não cair na tentação. Isso é algo que é importante. Mas é importante também sabermos qual é a origem da tentação. A origem da tentação? Saber quem é responsável pela tentação. Porque houve-se às vezes aí alguns ensinos um pouquinho deturpados que nos podem levar a pensar que Deus pode colocar tentação para nos testar. Deus não coloca tentação para nos testar. Amém? Isto é uma coisa que nós temos que ter gravado no nosso coração. É uma coisa que nós temos que ter a certeza. Deus não coloca tentação. Uma coisa é ser provado. Deus, quando nos prova, não é para a gente cair em pecado. Deus, quando nos prova, é para nós avançarmos de nível, é para ultrapassarmos uma dificuldade, é para ficarmos mais próximos dele. A tentação tem como objetivo que eu
caia, peque e me afaste de Deus. Portanto, é completamente antagónico. Tentação e provação e prova não tem nada a ver. E Deus não nos tenta. Aliás, a Bíblia diz-nos lá em 1 Coríntios que a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Portanto, nós percebemos claramente de onde vem a tentação. A tentação vem do diabo. Nós podemos ler as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Aliás, em Apocalipse o Senhor faz uma referência à serpente do Éden e a Leviatã. Faz uma referência no livro do Apocalipse. E o que nós percebemos ao longo das Escrituras, podemos ler de trás para a frente ou de frente para trás, nós percebemos que desde o Jardim do Éden, quem está por trás de uma tentação é sempre o diabo. Umas formas mais visíveis, outras formas mais escondidas. É sempre ele. Aliás, ainda há pouquinho falei de Jesus. A Bíblia diz-nos lá em Lucas, não é? Que o Senhor Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. Ou seja, quem é que levou o Senhor Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Para uma prova. Porque havia um objetivo. E enquanto Jesus estava nesse objetivo de ser cheio do Espírito Santo, o diabo vem e tenta. Porquê? Porque ele percebe quando nós estamos mais frágeis. Ele sabe quando é mais fácil vir sobre nós. Quando nós estamos, eu quase que me atrevo a dizer, quando nós estamos aqui no meio do louvor e da adoração, rendidos completamente à presença de Deus, não há tentação que nos chegue. Porque nós estamos num meio espiritual tão intenso, tão forte, que o diabo não se atreve a isso. Agora, quando nós saímos a porta, aí ele sabe onde nós poderemos ser mais afetados. Porque a intenção do diabo sobre a tua vida e sobre a minha vida é uma só. É sabotar a obra que Deus começou na nossa vida. A obra que o Senhor começou não terminou ainda. Ainda há muito para cada um de nós caminharmos. Uns vamos caminhar mais rápido, outros vamos caminhar mais devagar. Todos vamos andar. Mas há uma coisa que nós temos a certeza. Ele vai tentar sabotar essa boa obra. Usando o quê? A tentação. Para que eu peque. E o problema é que eu depois de pecar, muitas vezes não me arrependo. E fico lá no pecado. Sou orgulhoso para perceber. Lá está para me responsabilizar e dizer... Eu fiz e não devia. E não sai dali. Eu não acredito, eu já disse isso várias vezes, eu não acredito que ninguém acorde de manhã, assim que o despertador toca, X horas, 7 horas, vamos acordar. A pessoa acorda, levanta-se da cama, vai para a casa de banho, olha para o espelho e diz assim, é hoje que eu vou pecar. Eu não acordo, não acredito que ninguém seja assim. Ou que já se deita a pensar, amanhã quando acordar vou fazer o pecado 2 ou 3. Não vou fazer o 8. Eu não acredito que seja assim. Ninguém, a menos que a pessoa tenha um problema comportamental, ninguém faz isso. O que acontece é que, se eu não me posiciono, eu fico mais facilmente, eu vou cair no pecado. E se eu não me posicionar e não cortar logo pela raiz, então é uma questão de tempo. E nós temos que ser sábios para que quando a tentação nos chega, nós não acharmos que aquilo está completamente controlado. Então, o que é que tem que ficar claro para nós? Deus não nos tenta. Quem nos tenta, quem? O diabo. Quem é a origem da tentação? É o diabo. São as trevas que usam a tentação para nos afastar de Deus. Nós temos que ter isso bem claro em nós. E que Deus não tem nada a ver com isso. E uma outra coisa que tem que ficar clara para nós. Porque nós não podemos pôr, embora o diabo não preste, seja falso, seja mentiroso, mas nós não podemos pôr toda a responsabilidade nele. Amém? Senão, parece aqueles memes que às vezes aparecem que está o diabo a chorar à porta da igreja a dizer, estão a falar tão mal de mim, mas eu não faço nada do que eles estão a dizer. Não é? E nós não podemos pôr o ónus todo nele. Ele usa a tentação para nós cairmos, mas uma coisa que tem que ficar clara para nós é que o diabo explora o potencial que cada um de nós tem de inclinação ao pecado. Como eu costumo dizer, se o meu problema é o jogo, ele não me vai tentar com droga. Se o meu problema é droga, ele não me vai tentar com o jogo. Ou seja, o diabo usa, porque o diabo anda cá há mais tempo que nós, porque o diabo já conheceu muita gente parecida com cada um de nós, o que ele faz é explorar o potencial de inclinação ao pecado que cada um de nós tem. E eu vou-te demonstrar isto através da Bíblia. Amém? Abre aí a Bíblia comigo no livro de Tiago, Novo Testamento. Tiago, capítulo 1. Vamos ler 3 versículos. Porque é importante a gente perceber, é importante a gente entender a palavra de Deus, para nós sabermos que há coisas em nós que têm que mudar. Que se nós queremos estar mais preparados, mais posicionados, há coisas que nós temos que mudar. Tiago, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15.
E isto acaba por resumir um pouquinho tudo o que eu falei há pouco de onde está a origem do pecado, da tentação que Deus não nos tenta e da nossa inclinação. Então, diz lá assim, logo no verso 13, ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ponto final. Não é discutível, é a palavra de Deus, não é? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Há versões que dizem pela sua própria carne, pela sua própria natureza. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Verso 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém. Então, aqui está o ciclo de vida. Deus não nos tenta, o diabo cria a tentação, mas o diabo sabe qual é a tentação que faz mais sentido para cada um de nós. O diabo sabe qual é a inclinação para o pecado que cada um de nós tem, sabe qual é a área mais fraca e ele vai usar isso. Não tenhas dúvidas nenhumas. Isto agora não quer dizer que a gente ache que é imune a outras coisas. Não. Mas temos que estar atentos, como a Bíblia nos diz. Todo o que está de pé, que esteja firme e que esteja atento para não cair. E é isso que nós percebemos em nós. O diabo não provoca em nós o desejo de pecar. Isso é uma coisa que é claríssima. Ele coloca à nossa frente propostas que aguçam o nosso desejo de pecar. Tão simples quanto isso. E direcionam-nos para elas. Da mesma forma que o diabo não pode colocar nada na nossa mente, da mesma forma que o diabo não pode falar ao nosso coração, o diabo pode soprar coisas para nós ouvirmos e agirmos debaixo disso. O diabo pode criar circunstâncias e situações que nos levam realmente a fazer isso. Deixa-me dar-te não é um exemplo, deixa-me contar-te uma história que um pastor que eu gosto muito deu. Não é uma história, é um ensino que ele deu. O pastor João Martins, um pastor muito bom, um pastor muito sério, um pastor criou o Desafio Jovem em Portugal e acho que é da igreja da Casa da Cidade. Não me recordo qual é a igreja. Um pastor muito sério mesmo. Há uns anos atrás, quando eu estava num congresso de uma igreja em Guimarães, ele foi lá levar uma palavra muito forte e ele falou duas coisas que a gente pode achar que não são. Deu dois exemplos de como o homem e a mulher são diferentes e como o diabo usa essas diferenças. Ele disse que o homem é tentado normalmente pela parte visual e a mulher é tentada normalmente pela parte auditiva. Ou seja, o homem é tentado porque aparece alguém, uma mulher, por exemplo, muito atraente, com pouca roupa, insinuante, e o homem é pelos olhos que vê isso. Portanto, o homem tem que vigiar muito os seus olhos. Já a mulher, ele deu esse ensino, é muito influenciada pelos ouvidos. Ou seja, se vir o Brad Pitt à frente ou o George Clooney, se calhar não liga muito, mas se um marmanjo qualquer se sentar ao lado dela no autocarro ou um colega de trabalho e começar a dizer essa roupa é bonita, esses sapatos ficam-te bem, está cheirosa, aquilo começa a influenciar também, porque se calhar em casa ninguém lhe diz que está cheirosa, tem uns sapatos bonitos e não sei o quê, porque tudo também tem uma relação, não é? E ela é influenciada por aí. Portanto, o diabo sabe como é que cada um de nós, individualmente, é mais fácil de apanhar e depois sabe de uma forma mais transversal como é que se apanham estes daqui e estes dali. Por isso nós temos que vigiar e estar atentos em tudo aquilo. Porque o diabo não provoca o pecado. O diabo cria as circunstâncias para nós facilmente cairmos. Mas nós podemos dizer que não. Amém? A tentação não é um problema. O problema somos nós quando não resistimos à tentação. A tentação pode ser algo que nos fortaleça e servir de exemplo para outros. Vejam que é possível. Vejam que é possível mudar. Vejam que é possível ser diferente. E é importante nós termos isso. Quando o Senhor nos ministrou há 2 ou 3 domingos sobre... Acho que foi há 2 ou 3 domingos sobre sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo. Claro, a tentação fala exatamente disso. Se eu me sujeitar a Deus, eu consigo resistir à tentação, porque a tentação é colocada pelo diabo. Como é que eu me sujeito a Deus? Estando nos seus caminhos. Não fazendo nada que seja contra a sua palavra. Isto é válido exatamente para a tentação. Deixa-me dar-te um exemplo bíblico que nos ajuda a entender a importância de nós nos mantermos focados naquilo que nós temos que fazer e naquilo que a Bíblia nos ensina. Que é um exemplo que todos nós conhecemos do rei Davi. A Bíblia nos diz, e na semana passada falei sobre isso, um homem segundo o coração de Deus. Não é? Quando deu o exemplo do rei Davi que vinha a dançar, a adorar, e a Mical estava na janela
a tentar humilhar o rei Davi. Porquê é que o rei Davi caiu em pecado com a Batseba? Posso dizer em português corrente, porque se colocou a jeito quando a tentação veio. Se não se tem colocado a jeito. Porquê? Israel estava em guerra. Não é? Tanto que depois ele mandou chamar o marido da Batseba e depois voltou para Israel estava em guerra. Onde é que o rei deveria estar em guerra? No palácio? A ver televisão? Não, devia estar lá. Mas como ele estava ocioso, farto de fazer o que deveria fazer, estava no lugar errado, na hora errada. E muitas vezes, quando nós estamos no lugar errado, na hora errada, é quando a tentação acontece. E nós não conseguimos resistir porque já estamos a fazer coisas erradas. Por isso, se há lugares onde tu sabes que não deves ir, não vás. Eu uma vez ouvi fazer aqui um parênteses, uma conversa há uns anos de umas pessoas que diziam que, eu ouvi isto, não era para mim, mas para o pastor, que eu vou à discoteca tal e à discoteca tal às sextas e aos sábados, que eu vou lá convencer para evangelizar os meus amigos para eles se converterem. E o pastor disse assim claramente, não faz nada, tu vais porque gostas de lá ir, que ainda te lembras como é que era. Claro que foi. Aquilo foi mesmo paz na cara. Quer convertê-los? Convide-os para vir para a casa dele. Leia-lhes da palavra de Deus, mostre-lhes um filme, jante com a família e com os amigos e mostre-lhes o que é certo e o que é errado. Não, vou para a mesma discoteca um dia de antes e para a mesma bota. Misericórdia, a pessoa não tem mesmo vergonha na cara. Ou seja, se há lugar que eu sei que não é bom para mim, eu não vou lá. É tão simples quanto isso. Porquê? Porque se eu vou, eu estou a brincar com a tentação. Foi o que o rei Davi fez. Se ele estivesse na guerra, em vez de estar no palácio, ele não estava a brincar com a tentação. Quando ele começa a não estar no lugar onde devia, o diabo começa a perceber o quê? Talvez aqui já haja uma hipótese. Não está onde devia, não está a fazer o que devia, não está a orar como devia, não está a fazer o que devia, não está a cuidar da família como devia. Se calhar há uma hipótese para mim e ele começa a lançar uma isca daqui, uma isca dali, a ver se pega. No caso do rei Davi, pegou. O que é que acontece? Ele abre a janela, lá para o pátio, para apanhar ar, e vê uma mulher que era a Batseba, sem roupa, desnudada, a lavar-se. É errado ele abrir a janela e ver alguém assim? Não. O errado é que ele não fechou logo a janela a seguir. Ficou como Eva. Eva ficou a olhar para a árvore, não é? E ele ficou a olhar para a Batseba. E olhou tanto que a seguir, quando fechou a janela, pediu a alguém para trazer a Batseba para estar com ele. Ou seja, ele teve hipótese de ver, fechar, ir orar e pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa e vou já para a frente. Ele podia ter feito tudo diferente. Ele escolheu fazer como ele quis. E quando nós escolhemos fazer como nós queremos, normalmente caímos. Ele gostou da tentação, como Eva gostou da árvore, como hoje em dia nós, muitas vezes, gostamos de lidar com a tentação porque achamos que está controlada. Não. Está controlada. E quando isso acontece, a gente vai lá. E quando nós, hoje em dia, falando de uma linguagem do século XXI, quando nós vemos coisas que não devemos e ouvimos coisas que não devemos, a culpa é da internet, não é nossa. Porque está lá, mas eu posso sair e deixar de ver. Mas aquele site, eu posso não entrar lá. Em todo, sempre houve. Deixa-me dar-te um exemplo absurdo. Se houver um incêndio, algum de nós entra lá? Não, porque sabe que morre. Então porque é que se há um site que eu sei que me vai matar, eu entro lá? Porque eu até gosto. Quem diz isto diz outras coisas. Quem diz isto diz o tal lugar onde eu devo ir. Porque nós gostamos, porque achamos que controlamos aquilo e dá-nos algum interesse, dá-nos algum prazer. Quando nós temos conversas que não devemos e sabemos que não devemos ter, a responsabilidade é de quem? É do diabo ou é a minha? É porque sou eu que controlo. Nós temos que perceber isso. O problema é que quando nós somos como Eva e como Davi, ficamos a olhar para a tentação, ou a ouvir a tentação, ou a falar com a tentação, e até gostamos disso. E como gostamos disso, quando achamos que é para sair, já não conseguimos. Estamos enrolados naquela teia, e aí o resultado é o pecado. Jesus podia ter feito a mesma coisa, mas Jesus escolheu posicionar-se e não pecar. Deixa-me dizer-te uma coisa claramente. Quando nós sabemos que não devemos fazer algo, o que quer que seja, e fazemos, nós estamos já com o pé no pecado. Mesmo que ainda não seja, mas já está
o pé no pecado. Porque se eu sei que eu não posso fazer e eu faço, eu estou já, neste momento, a colocar em causa, como Eva colocou, o caráter de Deus. E estou a entrar em credulidade no meu coração. Então, nós já falámos sobre a origem da tentação e o que não é, que é Deus. Falámos sobre a forma como nós nos devemos comportar para não entrar na tentação. Agora deixa-me falar de uma forma simples e bem resumida dos vários tipos de tentação que há. Pegando no exemplo de Jesus. Jesus é sempre o nosso exemplo, amém? Pegando no exemplo de Jesus, desmultiplicando para a nossa realidade, nós conseguimos perceber que há 3 tipos de tentação. A tentação física, a tentação emocional, da alma, e a tentação espiritual. Jesus foi tentado fisicamente. A tentação física fala-nos de quê? Fala-nos de fraquezas que nós podemos ter, fala-nos de facilidades, o tal troco que vem a mais, não é? E Jesus foi tentado na parte física quando o diabo lhe disse, depois de 40 dias e 40 noites de jejum, se tens fome, transforma as pedras em pão. Claro que Jesus podia ter feito isso, só que Jesus estava num propósito. Não é? O diabo sabia que ele estava frágil fisicamente. Então, usou dessa forma. E connosco não é igual. A tentação física também vem, como eu disse, as nossas fraquezas, as facilidades que parece que às vezes estão a acontecer. Isso tudo gera o quê? Uma tentação física. Depois temos a tentação espiritual, que fala de orgulho, de poder. Ah, não, eu não caio naquilo. Tentação espiritual. Não, isso é, não. Eu sou superior a isso. É a tentação espiritual. Fala de orgulho e de poder. Que com Jesus foi quando o diabo lhe disse que lhe daria todos os reinos da terra se o adorasse. Tudo o que ele visse, ele dava. Era só prostrar-se. E Jesus, mais uma vez, posicionou-se e não caiu. E por fim temos o terceiro tipo de tentação, que é a tentação emocional, que fala de enganos, de emoções, de dúvidas. E o diabo tentou isso com Jesus quando lhe disse, usando o Salmo 91, se te atirares daqui, não te vai acontecer nada, porque a palavra diz que os anjos do Senhor te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Então, eles não te vão deixar cair, eles vão te segurar. Esta tentação emocional é para nós também. Quando nós usamos as emoções, ou quando deixamos que as emoções, lá está, quando nós gostamos daquilo que está a acontecer e nós deixamos a emoção gerir, ou quando sabemos que alguém nos está a dizer algo errado, mas sabem quando a pessoa nos começa a elogiar muito e a gente está a gostar daquilo, a gente está a cair, a gente está a se enredar completamente, mas a gente está aqui porque está a fazer bem ao nosso ego, está-nos a saber bem. É esse tipo de tentação emocional. E nós somos tentados nestas 3 áreas. Claro, a gente desmultiplica isto para tudo o que hoje nós temos, que na altura não havia. Para a televisão, para a internet, para o mundo paralelo que existe aí, para tudo o que o mundo diz que é certo e que nós sabemos que é errado. Nós conseguimos perceber que em todas estas áreas é onde nós somos tentados. Nós não somos tentados de outra forma. Nós somos tentados a dizer que não à palavra de Deus, nunca de uma forma clara, mas fazendo o oposto. E quando eu faço o oposto, claramente eu estou a pecar. Mas se Jesus conseguiu, nós também podemos conseguir. Amém? Quando o Senhor Jesus nos diz na sua palavra que coisas maiores do que eu, vocês poderão fazer, ou seja, nós poderemos fazer. O Senhor Jesus não está apenas a falar dos milagres que nós podemos fazer. O Senhor Jesus está a falar de uma coisa que Ele não conseguiu fazer. Sabes o que é que Jesus não conseguiu fazer? Jesus não conseguiu resistir ao pecado. Porque Jesus nunca caiu em tentação. Sabes uma coisa que Jesus não conseguiu fazer? Jesus não conseguiu pecar e arrepender-se a seguir. E nós podemos pecar e arrepender-nos e voltarmos para os braços do Pai. Essas coisas todas nós podemos fazer, posicionar-nos de uma forma a não desistir. Porquê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa que vem de Adão, que Jesus não tinha. Então, cada vez que nós lutamos contra essa natureza pecaminosa, nós estamos a fazer coisas que Jesus nunca conseguiu fazer. Porque Jesus era santo, puro e perfeito. E isso é algo que é importante para nós. Deixa-me mostrar-te qual é o segredo que Jesus nos ensina. O Senhor Jesus nos ensina... Abre a Bíblia comigo, é mais fácil. Em Mateus, Novo Testamento. Quando Jesus foi ao jardim do Getsemane, aí é o segredo que ele disse aos discípulos. Mateus 26, espera aí, abrir aqui, 40 e 41.
Ainda há pouquinho falei isso, quando o Senhor Jesus foi ao jardim do Getsémani, que levou Pedro, Tiago e João. Lembram-se que eles até adormeceram e o Senhor Jesus por 3 vezes foi ter com eles e lhe disse, nem 1 hora conseguem orar comigo. Então diz lá, Mateus 26, no verso 40, diz assim, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então, nem 1 hora pudeste velar comigo? Verso 41, aqui é que está o segredo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então qual é o segredo? Vigiar e orar. Mas isso quer dizer que eu vou resistir a todas as tentações? Não, eu tenho que me posicionar. Eu tenho que sempre dizer que não. Mas se eu vigiar e orar, eu consigo perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Ou seja, eu tenho que vigiar para perceber se o que me está a ser apresentado é de Deus ou não. Eu tenho que orar para me saber posicionar, para estar forte para me posicionar. Sabes qual é uma grande mais-valia, algo que nós vamos conquistar muito, quem está envolvido nestes 70 dias de jejum e de oração? É que nós vamos superar as nossas fragilidades. Nós vamos ficar mais fortes em Jesus. Nós vamos ficar mais fortes sobre a nossa carne, sobre a nossa mente. Nós vamos ficar mais fortes porquê? Porque cada semana, cada dia que nós oramos, cada dia que nós tiramos 5, 10, 15 minutos para orar com o Senhor, cada dia que nós buscamos uma direção dEle, uma palavra dEle, cada vez que isso acontece, a nossa carne fica mais fraca e o nosso espírito fica mais forte. E aí nós ficamos mais capazes de resistir à tentação. Nenhum de nós é imune à tentação. Vou dizer uma coisa que se calhar pode escandalizar muita gente. Não é por nós virmos cear que amanhã não podemos cair em tentação. Ou hoje. Agora, quando nós renovamos a aliança com Jesus e nós estamos fortes com Ele, nós somos mais capazes de dizer não. Porquê? Porque o nosso espírito fala mais forte que a nossa carne. E quando o nosso espírito fala mais alto, mais facilmente eu consigo dizer que não. Porque a batalha é sempre essa. É eu resistir àquilo que me é proposto. E eu aceitar aquilo que Deus me propõe. Quando eu entendo que aquilo que Deus me propõe... Deixa-me dizer de outra maneira. Eu até consigo entender que aquilo que Deus me propõe é melhor. Mas se a minha carne for forte, eu não vou ouvir o que Deus me está a propor. Eu vou ouvir o que a tentação me propõe. Agora, se o meu espírito estiver forte e fortalecido, eu consigo perceber, não, o que Deus me propõe é melhor. E eu sou capaz de dizer à minha carne, não. Jesus sempre que foi tentado no deserto, o que a Bíblia nos diz, é que ele respondeu sempre com a palavra de Deus. Jesus não disse mais nada, não chamou nomes a Satanás, nada. O diabo usava a palavra de Deus para tentar Jesus, esperto. Para usar algo que era verdade. É verdade que Jesus pode transformar pedras em pão. Claro que é. É verdade que o Salmo 91, que os anjos do Senhor nos guardam. Claro que é verdade. Tudo isso ele não usou nada que não fosse verdade. Só que usou de uma forma subreptícia para tentar enganar Jesus. Só que como Jesus estava firme na palavra e conhecia o Deus Todo-Poderoso, pôde-se posicionar. O diabo usou uma forma ardilosa e Jesus respondeu sempre com a palavra da forma correta. Então, se nós formos humildes para perceber que quando nós estamos firmes em Deus, nós estamos firmes contra o diabo, nós conseguimos mais facilmente. Não vamos deixar de ser um alvo, amém? Mas vamos estar atentos às coisas que são lançadas para não cairmos nelas. Eu sei que às vezes podes dizer, pastor, mas isso é fácil de falar, mas às vezes a situação ocorre num ambiente tão hostil, tão difícil, tão complicado, que fica impossível resistir. Não é verdade. Espera. Se fores como aquelas pessoas que eu falei há pouquinho, que queriam ir para a discoteca para converter os outros, realmente estás num ambiente muito hostil. Mas se foste tu que foste para lá, como diz o outro, quem vai à guerra, vai e leva. Ninguém te mandou ir para lá. Agora, às vezes o ambiente pode ser mais complicado. Mas isso parece uma desculpa do Adão e da Eva. Na verdade, se nós nos posicionarmos, não depende do ambiente, depende de nós. Deixa-me fazer-te uma pergunta assim, básica, um bocado parva até. Se tivesses que escolher um ambiente para estar, preferias estar num jardim ou num lugar deserto? Eu preferia o jardim, que é mais agradável que o deserto. É ou não é? Só que foi no jardim que Adão e Eva pecaram e foi no deserto que o segundo Adão se posicionou e não pecou. O ambiente não faz diferença. A pessoa é que faz a diferença. O Espírito de Deus vivo em nós é que faz a diferença. Pode estar no lugar mais bonito do mundo.
a tentação vem. Ou pode estar no lugar mais ermo e mais complicado do mundo. A tentação vem na mesma. Não é por estarmos num lugar isolado, bonito, lindo, idílico, que a tentação não vai aparecer. Parece, de uma forma ou de outra. O nosso posicionamento é que faz diferença. Então, eu estou quase a terminar. Deixa-me mostrar-te agora o porquê de nós conseguirmos resistir à tentação, que está na Bíblia. Mais uma vez, não sou eu que estou a dizer. Hoje temos a abrir muita Bíblia. Então, abre comigo também no livro de Coríntios. 1 Coríntios. Vamos ler no capítulo 10, o verso 13. Então, nós vimos o quê? Vimos a origem da tentação, vimos que nós não podemos apreciar, gostar da tentação, percebemos quais são os 3 tipos de tentação na área física, a área emocional, a área espiritual, e que se eu me posicionar firme na palavra de Deus, firme com o Espírito Santo, eu consigo mais facilmente resistir. E agora vamos perceber algo muito importante sobre a tentação. Diz lá então em 1 Coríntios 10, 13, diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana. Uau! Quer dizer que não é uma coisa estranha. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. Amém. Então o que é que Deus nos diz aqui? Primeiro, a tentação não é algo sobrenatural e imparável. Não. Isto não é nenhum filme de Hollywood que vem... Não. A tentação não... Diz aqui, é humana. Não há nada de místico na tentação. A tentação que o diabo nos coloca, como colocou a Eva, era comer uma fruta. A tentação de Eva não foi, olha, tens que esperar que vai vir aí um cometa. Não, come daquilo. A tentação que o diabo nos provoca também não é nada sobrenatural. Não é preciso vir uma horde de demónios para... Não. As coisas são colocadas à frente dos nossos olhos, como foi colocada à frente dos olhos de Eva. São coisas humanas. O que o Senhor está a dizer aqui é que a tentação não é imparável, nem é sobrenatural. É humana. E mais, e diz aqui que o Senhor, que Deus não permite que ela seja maior do que aquilo que eu posso suportar, aquilo que tu podes suportar. Não, mas isso é horrível. Mas se calhar o João olha e diz, epá, isso a mim não me incomoda nada. Ou seja, aquilo, lá está, porque é a minha inclinação, o meu desejo de pecar, é que diz, isso é impossível. O irmão que está ao lado diz, isso como um pequeno almoço, e não vou por aí. Portanto, depende de nós. E mais, o Senhor diz aqui ainda uma coisa que é, Ele dará o escape para que nós possamos suportar. Ou seja, Ele dá a hipótese, a força, o vigor para nós podermos não cair. Depende de quê? Do nosso posicionamento com a palavra de Deus. Mais uma vez, se o meu espírito estiver forte, se o meu espírito estiver vivificado pelo Espírito Santo, mais facilmente eu olho para a tentação que é humana, amém? Que não é sobrenatural, que não é imparável, que não é impossível de dizer não, que é o que Deus nos está a dizer aqui em linguagem do século XXI, não é impossível dizer não. Resumindo, é o que Deus nos está a dizer. E eu ajudo-te a tu seres capaz de dizer não. Agora, se não pedires ajuda, deixa-me dar-te um exemplo. Imagina que este púlpito pesava 40 quilos. Eu não conseguia pegar nele sozinho e queria transportá-lo para este lado. O melhor exemplo, a bateria. Não é pelo peso, mas pela complexidade de tudo o que está aqui montado. Se eu quiser levá-la daqui para ali, para o pé do teclado, não vai correr bem. É ou não é? É impossível de fazer, é só pedir ajuda a 2 pessoas. Não é impossível. O que Deus nos está a dizer aqui com esta palavra é que não é impossível, é só pedir ajuda que Ele nos dará o escape. Se o João e o Vítor e o Carlos me viessem ajudar, com uma perna às costas e a assobiar, a gente transportava sem estragar nada e com sucesso. E o que Deus nos está a dizer aqui é que nós podemos ter sucesso para não cair na cilada da tentação. Como? Pedindo-lhe ajuda, que Ele nos diz como. É só eu ver a tentação. Eu tenho a certeza absoluta que quando o rei Davi abriu a janela, mesmo estando no lugar onde não deveria estar, tenho a certeza absoluta que quando ele abre a janela e vê a Batseba, se ele tem fechado a janela, se ele tem ajoelhado, como depois quando o profeta foi ter com ele e disse, Senhor, não afastes de mim o teu espírito, perdoa.
o que veio à minha mente. Eu tenho a certeza absoluta que nós não tínhamos o adultério de Batseba e de Davi, nem a morte do marido dela. Tenho a certeza absoluta, porque é o que Deus nos diz aqui pela palavra. Mas Davi não pediu ajuda, e nós às vezes também não pedimos ajuda. E o Senhor Jesus nos ensina de uma forma clara como é que eu posso, usando a palavra de Deus, não cair ou fortalecer-me nesta cilada, para não cair nesta cilada. Como? Lá em Mateus, na oração, esse que convencionou chamado Pai Nosso, não é? Que o Senhor, quando os discípulos... Vejam bem a humildade dos discípulos. Para assim comigo para pensar. Eles andaram 3 anos e qualquer coisa com Jesus. Eles viram tudo. E eu acho que isto é importante para nós retermos em coisas que nós às vezes não pensamos. Eles viram mortos ressuscitarem, cegos verem, leprosos serem curados, paralíticos andarem. Eles viram tudo. No entanto, e como Jesus estava sempre a falar, e como eles viam Jesus a orar, eles chegaram um dia e disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, eles perceberam algo que nós às vezes hoje não entendemos, que é o segredo disto tudo, é a oração. Ou seja, eles viram tudo, viram o Espírito Santo a agir debaixo de Jesus, tudo. Mas disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E nós às vezes achamos que orar é um tempo que nós gastamos que não vale a pena. E o Senhor, nessa oração, como eu estava a dizer, que está lá em Mateus, conhecido como oração do Pai Nosso, o Senhor diz assim: não nos deixes cair em tentação. Em nenhum lugar diz: não nos faças ter tentação. Diz: não nos deixes cair. Ou seja, se eu orar, o Senhor vai me dar o escape para eu não cair na tentação. Jesus não diz em momento nenhum que não há, oh, Deus, faz com que não haja tentações. Não. Não nos deixes cair. E o que é que o Senhor tinha dito antes aos discípulos? Vigiai e orar. E orai. Ou seja, eu tenho que vigiar para estar atento. Eu tenho que orar para me posicionar. A oração é a chave para o escape da tentação. Se eu orar, eu sou capaz de suportar a tentação sem cair. E quando é que eu devo orar? Esta é a pergunta dos 10 milhões de dólares. Se nós usarmos aqui como referência a oração de Mateus, que se chama do Pai Nosso, o que é que o Senhor diz lá numa parte? É: o pão nosso de cada dia nos dás hoje. O pão nosso de cada dia. Então, se eu devo pedir o pão todos os dias, eu devo orar todos os dias. Eu devo pedir para não cair em tentação todos os dias. Eu devo perdoar as ofensas que me fazem todos os dias. Eu devo me render ao Senhor quando? Todos os dias. No mínimo, eu tenho que orar uma vez por dia, para poder ser todos os dias, para adorar o Senhor enquanto oro, para me render a Ele. É isto que o Senhor Jesus nos ensina. Quando nós oramos, nós temos intimidade com Ele. Quando nós oramos, nós estamos mais capazes de nos rendermos a Ele e melhor ainda, nós estamos mais capacitados para ver uma situação que eu percebo que é uma tentação e se calhar se eu não tivesse com tanta intimidade com Jesus, eu não percebia que aquilo era uma tentação. Eu percebia que era uma coisa, se calhar até é interessante. Mas se eu estiver já atento a ouvir a voz do Espírito Santo, eu percebo que aquilo é uma tentação. E se eu resistir à tentação, eu não peco. E se eu não pecar, eu estou mais próximo de Jesus. Amém. Podemos ficar de pé para nós terminarmos. Nós hoje temos que entender que é tempo de nós mudarmos a nossa rota. É tempo de nós mudarmos aquilo que sempre fizemos para fazer de forma diferente. E o Senhor nos dá essa possibilidade de nós fazermos de forma diferente. Nós temos é que querer fazer de forma diferente. Ninguém muda. Todos nós temos rituais no nosso dia-a-dia, não é? Uns tomam um banho primeiro e lavam os dentes depois, outros lavam os dentes primeiro e tomam um banho. É uma coisa que nós não fazemos nunca. É vestir primeiro e tomar banho depois. Isso a gente não faz. Agora, uns calçam primeiro as meias e há rituais que nós temos. E nós podemos mudar isso. Mas causa-nos algum desconforto porque não estamos habituados a fazer dessa forma. E se calhar não estamos habituados até hoje a ouvir a voz do Senhor, a pedir-lhe conselhos, a dizer como é que eu faço. E nós achamos que conseguimos gerir tudo pela nossa força, gerir tudo pela nossa forma de pensar, mas não é. É pela graça de Deus agir nas nossas vidas que nós conseguimos resistir. É pela graça de Deus que nós conseguimos mudar. E depende de ti e de mim, hoje que nós tivemos o privilégio de cear com o Senhor Jesus, nós realmente podemos dizer que a mesa dele nos curou.
nós podemos dizer que a mesa dele nos trouxe vida. Não só porque a nossa aliança foi renovada, mas porque eu estou pronto para viver uma vida diferente. Amém. A opção é nossa. Podemos fechar os nossos olhos para orarmos. Senhor Jesus, nós nos rendemos na Tua presença nesta hora, Senhor. Nós vimos a Ti declarar que és Deus sobre as nossas vidas, declarar que não há outro como Tu, declarar que não há outro que se possa comparar a Ti. E hoje nós te vimos pedir, Senhor Jesus, que venhas mostrar a cada um de nós onde nós temos falhado, Senhor. Nesta área onde nós sentimos que controlamos tudo com a força do nosso braço. Senhor, eu oro para nós podermos entender. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, se há alguma tentação, porque algum dos meus irmãos está a passar, que hoje, através desta ministração, tu possas mostrar de uma forma clara que aquela situação é uma tentação e para que nós possamos sair dela, para que tu possas dar o escape, como a tua palavra diz. Pai, eu oro declarando que não há nenhuma tentação, não há nenhuma situação, não há nenhuma tempestade que seja imparável, mas pelo contrário, quando o Senhor Jesus está presente, essa situação passa a ser parável e ultrapassável. Deus, eu oro, Senhor, para que nós, seja na área física, na área emocional ou na área espiritual, nós possamos ser homens e mulheres fortalecidos, homens e mulheres que não se escondem atrás de uma desculpa, não se escondem atrás de uma falha, mas se responsabilizam pelos seus atos, pelas suas decisões, para que, acima de tudo, Senhor, tu possas trazer cura a cada um de nós e possas trazer-nos a convicção que o teu caráter é inabalável. Pai, eu oro para que de alguma forma entrou nos nossos corações essa dúvida sobre o caráter do Deus Todo-Poderoso, que hoje, Senhor, a gente possa pedir perdão e arrepender disso, Senhor. Que não entre incredulidade no nosso coração, que não entre desobediência como entrou no coração de Eva, Deus, e que nós possamos estar sensíveis à tua voz, prontos para tomar uma decisão que é: eu não caio mais em tentação. Meu Deus, eu oro para que nos possas trazer essa cura no físico, na alma e no espírito, para que a gente possa olhar para a tentação e perceber que ela é uma tentação. Meu Deus, eu oro declarando na autoridade do nome de Jesus, todo o ataque que está a ser preparado contra a vida de cada um dos meus irmãos seja cancelado agora. Toda a ferramenta está a ser preparada, Senhor, não prosperará sobre as nossas vidas, é o que eu declaro na autoridade do nome de Jesus. Mas também te peço que nos dês a força, que nos dês o vigor, que nos dês a humildade de reconhecer que precisamos da tua ajuda. Mostra-nos através da tua palavra, Senhor, que aquele que não se envolve diariamente com a tua palavra possa começar a orar diariamente, Senhor, para que não seja só o teu pão a vir sobre nós diariamente, mas que seja a nossa capacidade pela tua graça de dizer não à tentação de forma diária. Que comece na nossa casa, que se passe pelo nosso emprego, que passe pela nossa vida, a nossa capacidade de dizer que não há tentação. Deus, se nós andamos a falar demais, que a gente passe a falar menos. Se nós andamos a ver coisas que não devemos ver, que a gente deixe de as ver. Senhor, se nós estamos a frequentar lugares que não são para nós, e tu já nos disseste isso, que hoje seja o dia em que nós não voltamos mais a esses lugares. Que hoje seja o dia em que nenhum de nós volte mais ao Egito. Que hoje seja o dia em que nenhum de nós volte mais a ser o velho homem ou a velha mulher. Traz-nos essa restauração nesta manhã, Senhor. Traz-nos essa transformação de vida.